E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento a mais um tópico sobre os antecedentes da Grande Guerra, que vai ser o nosso tema maior. E dessa vez a gente vai revisar o imperialismo na África e na Ásia. Para isso é importante que a gente tenha alguns objetivos, como, por exemplo, diferenciar o colonialismo que se processou na América do imperialismo que se configurou na Ásia e na África. Além disso, problematizar a divisão política da África pelas potências imperialistas e analisar as especificidades do imperialismo na Ásia, a partir da Índia, da China e do Japão. Para isso, a gente vai considerar os seguintes tópicos ou etapas, né, que vamos discutir ao longo dos próximos slides. Nesse mapa aí, a gente tem, obviamente, né, o globo terrestre mostrando todos os continentes, né? E aí o que eu quero que a gente faça uma associação em relação ao que a gente entende por império. Com certeza vocês já ouviram falar do Império Romano, Império Britânico, Império Napoleônico, Império Persa. Todos esses momentos e expressões, eles indicam algo grandioso, algo audacioso, algo que exigiu coragem, guerras, expansão, domínio. E realmente a palavra império, né, ela significa toda essa questão da conquista e da expansão, né, de determinado projeto de poder. Só que quando a gente pensa na questão do imperialismo na África e na Ásia, a gente vai estudar ele a partir de questões bem específicas. Esse imperialismo, ele também vai se configurar diferente de outros imperialismos, pois cada um está datado ali, né, no seu contexto histórico, mas ele também vai representar uma situação, né, base para que a gente entenda mais lá na frente o que vai gerar essas divisões políticas, né, ideológicas quando a Primeira Guerra Mundial iniciar. Então, a gente tem o imperialismo do século XIX associado à expressão de destaque aí, segundo a Revolução Industrial. Como vimos no vídeo anterior, a primeira e a segunda Revolução Industrial foram extremamente importantes para definir aqueles países pioneiros em relação ao desenvolvimento das suas indústrias. A segunda Revolução Industrial, ela expressou a expansão da economia europeia. E aí a gente tem novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, que vão possibilitar transformações importantes. Mas aí a gente lembra que nem todo país industrializado ele vai ter a matéria-prima, fonte de energia no seu próprio país. Para isso, ele vai acabar, né, levando os seus interesses para países, para o estrangeiro, e isso vai representar ou, né, amizade em relação a como extrair essas fontes de energia, ou, como nós vamos ver no caso da África e da Ásia, ao imperialismo, né, no sentido de conquistar ou dominar determinadas regiões. A burguesia nesses países industrializados passou a explorar territórios em outros continentes. Por que a gente coloca esse termo burguesia em destaque? Porque são as pessoas que fazem parte e que detêm o meio de produção. Os donos dessas indústrias, eles fazem parte, né, do que nós chamamos de burguesia. Bem diferente do que nós chamamos de proletário, que são aqueles que têm a sua força de trabalho colocada a dispor, né, e em certa medida, ou em grande medida, exploradas dentro desses espaços industriais, né, e aí a gente tem aí toda a problemática em relação ao trabalho, que não cabe a nós discutir nesse momento. E aí a gente tem o imperialismo significando a dominação de grandes porções da Ásia e da África pelas potências mais industrializadas da Europa. Além disso, esse imperialismo do século XIX ele vai estar pautado em ideologias racistas para justificar sua exploração sobre a África e a Ásia. Nessa charge aí ao lado, a gente tem uma apologia ao poema de Kipling, cujo poema fala sobre o dever do homem branco em relação a civilizar, né, aqueles territórios ou sociedades que, né, eram primitivas ou tinham lá, né, culturas duvidosas. Então a gente vê aí o tio Sam, que é um símbolo representativo dos Estados Unidos, e um lord inglês mais adiante carregando, né, nas costas de uma forma muito sofrida, subindo a montanha, né, civilizações, aliás, sociedades, né, que eles deveriam levar à civilização.
Além disso, a gente tem em destaque o darwinismo social, que aplicou a teoria da evolução das espécies de Darwin aplicada à sociedade. O que isso significa? Nós bem sabemos que Charles Darwin, né, ficou bastante famoso por conta da sua teoria de que as espécies mais fortes e mais adaptadas são as que sobrevivem. Nesse caso, o domínio branco seria fruto da lei de seleção natural, uma vez que pertenceria a uma espécie mais evoluída. Obviamente, isso colocaria no subdesenvolvimento, né, civilizações que não estariam ligadas a esse domínio branco, como, né, os africanos e asiáticos. E aí o imperialismo seria uma missão civilizadora de uma raça superior, os europeus e, no caso, os norte-americanos, que já no final do século XIX despontavam como um potencial país em relação à influência política, econômica e cultural ao redor do mundo. Aqui a gente tem um momento bem interessante, que é a Conferência de Berlim. Nesse momento, a gente tem, por exemplo, a Alemanha e a Itália se consolidando enquanto países. Antes, a Alemanha e a Itália eram uma espécie de reuniões, né, de ducados, de reinos, como, por exemplo, a Alemanha, você tinha a Confederação Germânica, com seus reinos e ducados. A partir do momento que eles se consolidam em um país só, a Alemanha, né, a gente tem aí os interesses econômicos se ampliando. Ora, a Inglaterra ela saiu na frente justamente por ter sido pioneira lá durante a primeira Revolução Industrial. Óbvio que em relação à Europa, a Inglaterra ela tinha bastante influência. Mas não somente a Inglaterra tinha interesse em exercer esse domínio na Europa. A Alemanha e a Itália também tinham interesse em desenvolver suas economias e se tornarem, né, países bastante influentes, né, e com bastante poder na região. Para isso, a Conferência de Berlim, que foi realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, ela vai trazer, né, a questão da partilha da África. Em que sentido? A África, sendo um continente gigantesco e muito rico em recursos naturais e fontes de energia, ela deveria ser explorada, né, de uma forma mais, entre aspas, justas entre os países europeus interessados, né, nessa dominação. Para isso, né, a gente teve uma ata assinada pela Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, a Itália, dentre outros países, que vão, né, fazer ali uma divisão praticamente sem muita preocupação em relação aos países, né, e as suas divisões culturais, né, e políticas, e a gente vai ter as autoridades europeias assinando em nome de Deus onipotente sob uma justificativa civilizadora e humanitária, como nós vimos no slide anterior, amparados por uma ideologia racista. Aí, na gravura, a gente tem, né, a Conferência de Berlim, tendo ao centro o chanceler Otto von Bismarck, né, na época o chanceler da Alemanha. Berlim é uma cidade, né, alemã, onde aconteceu esse evento, e essa ilustração ela foi publicada na revista alemã, dita aí no slide. E aí a gente tem finalmente a partilha da África, onde nós vamos ver que esses risquinhos, meio que quase retos, quase feitos com uma régua, né, foram propositais. Percebam que não houve muita preocupação em fazer uma divisão muito ordenada, né? A questão era fazer com que a influência europeia ela se desse, né, de uma forma mais conversada. Só que mesmo assim a gente vai perceber que os franceses foram os mais ativos na conquista militar africana. É só a gente dar uma olhada aí nas cores em que estão, na minha visão aqui é laranja, mas pode ser também vermelho para alguns, onde a gente vai ter aí os territórios sob dominação francesa. A própria Grã-Bretanha, especificamente a Inglaterra, ela vai retomar os seus interesses imperialistas no continente, onde a gente tem aí na cor roxa ou lilás, né, as regiões em que os ingleses vão dominar. A Bélgica, ela vai, né, se configurar em um caso muito expressivo e diria até que chocante, né, quando a gente vai ter a sua concentração na Bacia do Congo e na região onde hoje a gente tem a República do Congo. O rei Leopoldo II, por exemplo, transformou a região no seu domínio pessoal.
E, claro, a Alemanha e a Itália, elas entraram na corrida imperialista tardiamente, então buscaram, a partir da Conferência de Berlim, uma repartição mais amigável. Mesmo assim, a partilha em relação à Alemanha e à Itália foi bem mais modesta do que em relação à França e à Grã-Bretanha. Né? E a Libéria e a Etiópia foram casos muito específicos, onde eles não tiveram, né, um domínio massivo em relação aos europeus, por questões, né, bem específicas da política local, levando-se em conta também interferências até norte-americanas. E aí a partilha da África ela vai ser representativa de um momento de muita exploração, trabalhos forçados, né, mesmo que não sendo chamados de uma nova escravidão, mas é literalmente o que se configura. E aí no slide a gente tem um trecho bem impactante de um escritor nigeriano, Chinua Achebe, quando ele coloca: a meu ver, é um grave crime qualquer pessoa se impor a outra, apropriar-se de sua terra e de sua história, e ainda agravar esse crime com a alegação de que a vítima é uma espécie de tutelado ou menor de idade que necessita de proteção. É uma mentira total e deliberada. Parece que até o agressor sabe disso, e é por essa razão que ele às vezes procura camuflar seu banditismo com essa hipocrisia tão descarada. Nesse trecho, obviamente, a gente vê o Chinua Achebe criticando de forma incisiva e categórica, né, essa dominação imperialista no continente africano, que se tornou bem mais aprofundada ao longo do século XIX, com, né, motivações levadas em relação ao processo de industrialização dos países europeus, e isso faz com que a gente questione até que ponto, né, isso pode ser tolerado, né, e como a gente pode tratar as sociedades que a gente considera tão diferente da nossa. E além da partilha da África, né, da situação do continente africano, a gente também vai ter o imperialismo europeu agindo na Índia, na China e no Japão. Então, no caso da Índia, a gente tem, por exemplo, ela submetida à Companhia das Índias Orientais Britânica, que era uma companhia muito interessada no mercado, né, de produção de tecidos na Índia. Então, controlava a região por meio de alianças com os príncipes locais. Após a revolta dos cipaios, que eu vou citar mais lá na frente, os britânicos passaram a controlar politicamente o continente, e a partir de 1876 a Índia passou a integrar o Império Britânico, vindo a se tornar um país independente novamente somente, né, no século XX, em meados do século XX. A China já ela representava um atraente mercado consumidor de produtos. Aliás, a China é um país, uma região milenar, né, que até hoje às vezes é uma incógnita para muita gente. E lá a gente tem questões como seda, o chá e a porcelana que atraíam, né, os europeus. E, além disso, a gente tem comerciantes britânicos no início do século XIX percebendo que um produto bem específico, o ópio, que é uma droga, né, sendo bastante apreciada pelos chineses. A partir disso, os comerciantes britânicos ganham bastante dinheiro em relação a esse produto, só que esse produto começou a gerar aquele estrago dentro da China. E aí o governo chinês proibiu o seu comércio, mas acabou tendo que ceder após as guerras do ópio, que também citarei lá na frente, e a gente vai ter aí a China tendo que abrir, fazer a abertura do seu comércio. Outros países, como a França, a Rússia e o Japão, também vão estabelecer interesses em regiões chinesas, ocupando ou anexando, né? Como o caso da Rússia com a Sibéria. E nós temos o caso do Japão, que é um caso bem interessante, já que o Japão conseguiu, né, vamos dizer assim, dar um pouco a volta por cima em relação ao imperialismo europeu em seu território. Né? Além deles tentarem, né, evitar essa dominação estrangeira, eles também usaram da estratégia de enviar, né, japoneses para os países europeus, seja para estudar, aprender a cultura desses países, ter, né, ali toda uma imersão e retornar ao seu país de origem muito mais munido de como as coisas funcionavam lá pelo Ocidente. Né? Além disso, a gente tem a especificidade da era ou da Revolução Meiji, onde o Japão fez várias reformas que vai fazer com que ele se torne uma potência, né, antes da Primeira Guerra Mundial. E é claro, a gente não pode deixar de falar justamente das resistências ao imperialismo europeu ao longo do século XIX. Seria muita ingenuidade a gente considerar, né, que todo esse processo foi feito de forma,
né, literalmente sem problemas ou resistências. E aí na África a gente tem algumas delas, como a rebelião de Mamadou Lamine, a gente tem a rebelião Ashanti e a revolta de Maji-Maji. Todas essas situações, elas foram, né, motivadas pelo o nacionalismo próprio de suas comunidades, né, das sociedades africanas, e também por elas representarem a indignação, né, e a resistência dessas pessoas em relação a como o europeu passou a tratar a sua cultura e a sua forma, né, política de viver a vida em comunidade. Então, tudo isso gera essas revoltas na África. Além disso, a gente tem a questão dos trabalhos forçados, muitas das vezes impostos em relação ao trabalho que deveria ser feito em prol da lucratividade, né, da extração de matérias-primas e da lucratividade das indústrias europeias. Já na Ásia, a gente vai ter a revolta dos cipaios. Cipaios eram os soldados que trabalhavam, aliás, os soldados indianos que trabalhavam em prol, né, da dominação britânica. Vai chegar um momento em que os cipaios eles não vão mais considerar isso muito justo, né? Revolução Meiji, né, ela seria uma espécie de resistência na medida em que o Japão, reconhecendo, né, todo o contexto de necessidade de se desenvolver economicamente, vai fazer as tais reformas, vai fazer todo um progresso que vai acabar colocando ele de dominado para dominador. A gente tem também as guerras do ópio na China, a primeira e a segunda guerra do ópio, que vai fazer com que a China, ela praticamente, né, após perder essas duas guerras, tenha que se dobrar às exigências comerciais dos países ocidentais. E por fim a gente tem a rebelião dos Boxers, onde a gente tem aí uma espécie de samurais, né, com um espírito nacionalista muito forte, onde eles não aceitavam essa dominação ocidental, mas foram igualmente derrotados. Em relação a esses tópicos, eu convido vocês, né, a acessar as atividades propostas, onde a gente vai propor que vocês aprofundem um pouco mais o conhecimento sobre essas resistências, mas também em relação aos tópicos anteriormente citados nesses slides. Espero que vocês tenham conseguido aí ter uma ideia, né, em relação a esse contexto. Consolidem o conhecimento de vocês com as atividades propostas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!